Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, com a sua família. Há muito tempo que eu não posto uma palavra, uma mensagem, e Deus tem me incomodado, tem colocado no meu coração o desejo de trazer uma palavra a você para a nossa edificação. Todos sabem que às vezes na nossa vida tudo dá errado, né? Tudo parece que o inimigo nos derrota. Parece que as coisas desandam de tal maneira que você perde um monte de coisas. E nessas horas, quando isso acontece, a gente tem alguns sentimentos que se alojam no nosso coração, e na maioria das vezes são sentimentos ruins que vêm para nos destruir. A palavra de Deus ela é tão rica, tão maravilhosa, que no Salmo 137, o salmista ele expressa esse sentimento. Eles estavam numa situação difícil, eles estavam presos, exilados, longe da casa, perderam seus sonhos, perderam seus bens, perderam coisas que eles amavam. E é interessante que eles retratam, e a Bíblia é muito leal nisso, né? Porque ela retrata o sentimento dessas pessoas. E eu quero falar justamente sobre isso. Quando somos derrotados e perdemos os nossos sonhos, o que acontece com a gente, né? E também quero mostrar que há saída, há esperança para você, para mim, né? De uma forma geral. Em primeiro lugar, o Salmo ele começa dizendo assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. A primeira coisa que acontece quando a gente perde as coisas, quando a gente é ferido, quando a gente é traído, quando a gente é jogado numa situação de descontrole tão grande, é que a gente começa a viver do passado. A gente começa a viver daquilo que foi e não daquilo que é. E é interessante que eles, às margens do rio, eles se assentavam, eles choravam, eles ficavam lembrando de Sião, eles ficavam lembrando da terra que eles tinham, eles ficavam lembrando de tudo que eles possuíam. E a gente tem uma tendência danada de ficar lembrando aquilo que já passou, aquilo que era nosso, foi tirado, foi arrancado, seja como for, seja pelos nossos próprios erros, seja pela traição de pessoas, seja como for, é passado, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que diante de mim estão. A primeira coisa que a gente deve entender é que a gente deve sair dessa situação, desagarrar-se do passado. Jeremias, escrevendo a eles, diz assim: construam casas, habitem nelas, plantem jardins, comam seus frutos, vivam. A primeira coisa que a gente tem que aprender a fazer é viver. E é muito difícil, eu confesso que eu estou há uns 3 meses sem saber viver direito. Mas Deus está me dizendo várias vezes: viva. Eu tenho grandes coisas na sua vida, na vida de você que está me ouvindo. Talvez você seja alguém fracassado, talvez você seja alguém que as pessoas digam que você fracassou. Em segundo lugar, o Salmo ele vai nos dizer no verso 2 e 3 que assim, né? Nos salgueiros que lá haviam, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cantos de Sião. Em segundo lugar, a gente esquece o nosso propósito. Eles penduraram as harpas, eles penduraram seus instrumentos. É como se fosse um guitarrista pendurando a sua guitarra, dizendo: não dá mais. Quando na verdade eles estavam ali com um propósito. Eles estavam ali para abençoar aqueles opressores, eles estavam ali para abençoar aqueles que o feriram, eles estavam ali para buscar prosperidade para aquela cidade. Jeremias 29 diz: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu vos desterrei e orem por ela, porque na sua paz vós tereis paz. Mas o inimigo mexe com o nosso coração e faz a gente pensar que não dá mais.
E a gente pendura a nossa chuteira, a gente pendura o nosso dom, a gente deixa de trabalhar, a gente deixa de fazer a obra de Deus porque a gente fica preso ao passado. E a gente perde o nosso propósito. E por último, eu quero acrescentar aqui no verso 4, como porém haveríamos de entoar um canto do Senhor em terra estranha? A gente deixa de ser adorador. Quando a gente perde os nossos sonhos, quando a gente é sufocado pelo mal, quando a gente não consegue lidar com esse sentimento de tristeza, de mágoa, a gente deixa de adorar a Deus. E eles diziam, como porém haveríamos de entoar um canto ao Senhor? Meus queridos, o que nos impede de louvar a Deus? Jeremias, escrevendo a esse povo, diz assim: porque eu conheço os planos que tenho para com vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperanças em um futuro. Deus tinha coisas grandiosas para eles, mas eles deixaram de adorar. Eu falo isso do fundo do meu coração, e quem me conhece intimamente sabe todo o processo que tem acontecido, mas Deus é fiel. E nunca nós vamos deixar de adorar, porque se a gente perder a essência da adoração, nós vamos perder a essência da nossa vida. E quem me chamou, quem te chamou, meu querido, quem te salvou, quem pagou um alto preço, não foram pessoas, não foi o reino da terra, mas foi o reino dos céus. Por isso, deixe esse estado de tristeza, os seus sonhos. Deus pode restaurar, Deus pode restaurar a sua vida, Deus pode restaurar os seus planos, como está fazendo na minha. Deus tem grandes coisas para conosco e por isso nós podemos adorar a Deus em terra estranha, nós podemos adorar a Deus no meio da crise, ainda que figueira não venha dar o seu fruto, o fruto da oliveira minta, todavia eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que Deus nos faça vencer diante das crises, da dificuldade, porque Ele está sempre conosco. Um grande abraço no seu coração. Em nome de Jesus eu deixo essa palavra. Um bom dia.